Olá, eu sou Mariline Costa, médica, psiquiatra integrativa e expert em ansiedade, depressão e transtorno bipolar. Há 18 anos, sou membro da ISBD, International Society for Bipolar Disorder, ou seja, Associação Sociedade Internacional para o Transtorno Bipolar. E a pergunta hoje é: por que buscar um expert em transtornos do humor e ansiedade? Gente, é muito fácil se confundir os diagnósticos de ansiedade, depressão e transtorno bipolar. A questão é, sabemos que estatisticamente um bipolar, apesar de procurar psiquiatra em psiquiatra, demora em média 10 anos para receber o diagnóstico correto. Isso implica muito na qualidade de vida e até mesmo na sobrevivência do bipolar. Por que eu digo isso? Porque quem tem ansiedade e depressão vai ser tratado com antidepressivos ou inibidores da recaptação da serotonina, noradrenalina, dopamina. Entretanto, o bipolar, ele precisa fazer uso de estabilizador do humor. Se ele utilizar um antidepressivo sem o estabilizador do humor, o seu transtorno vai se agravar muito. E aí sim, ele vai apresentar cada vez mais problemas. Todos sabem, quem me acompanha sabe, que o transtorno bipolar é uma doença inflamatória que causa prejuízos seríssimos para quem tem em torno de 10 anos dessa doença. Mais de 5 anos já começa a causar problemas e que vão levar a doenças degenerativas como hipertensão, diabetes, dislipidemia, cardiopatias, obesidade e muitas outras doenças degenerativas. Então, o paciente precisa receber um diagnóstico precoce. Ele não pode se dar ao luxo de demorar 10 anos para ter o diagnóstico correto. E o especialista em transtorno bipolar, depressão e ansiedade vai saber reconhecer e diagnosticar exatamente essas doenças. Você precisa ter o diagnóstico correto para ter o tratamento adequado e ter qualidade de vida. Nós sabemos que enquanto o paciente com depressão tem um risco de suicídio em torno de 10%, o risco de suicídio no bipolar é o maior dentre todas as doenças psiquiátricas, é em torno de 15%. E essa gravidade, ela é nesse nível justamente pela falta do diagnóstico adequado. Nós sabemos também que o bipolar, ele tem uma hereditariedade muito alta, sendo que quando um pai é bipolar, a chance do filho ser bipolar também é em torno de 25%. E quando os dois pais, pai e mãe, são bipolares, essa chance aumenta para 75%. O que torna o transtorno bipolar uma doença muito delicada, que precisa ser tratada com muito cuidado, que precisa ser muito bem diagnosticada. E é também um quadro muito complexo. As pessoas pensam geralmente que o transtorno bipolar são oscilações entre depressão e mania ou hipomania. Ou seja, fases em que a pessoa está muito bem, fases em que a pessoa está muito mal. E não é isso. O transtorno bipolar, ele possui várias fases, como eu já falei em vários outros vídeos, que incluem as compulsões por jogo, por compras, por drogas, por festa, por direção perigosa, por qualquer coisa. Incluem também a fase mista, que é a fase de irritabilidade, agressividade, intolerância às frustrações, dentre outras fases. Nós precisamos ter esse diagnóstico adequado para fazer o tratamento com os estabilizadores do humor, porque apenas os estabilizadores do humor vão realmente resolver o problema. Os antidepressivos, se utilizados única e exclusivamente, eles vão agravar muito o problema do bipolar, aumentando o risco de suicídio, aumentando as oscilações, o nível das oscilações do humor, tornando
o quadro muito mais grave, muito mais sério, de muito mais difícil tratamento. Vocês conhecem a fábula do martelo? Bom, existia um comandante que estava num navio cargueiro carregando carga preciosíssima. E esse navio parou em alto mar. Todos os mecânicos do navio tentaram resolver o problema e não conseguiram. Foram chamados mecânicos de fora e também não conseguiram. E a cada dia que o navio passava parado, a cada hora que ele passava parado, os prejuízos eram gigantescos do ponto de vista financeiro. Até que alguém falou de um mecânico antigo, experiente, e que provavelmente conseguiria resolver esse problema. Esse mecânico foi chamado até o navio. O mecânico fez algumas perguntas que eram pertinentes para descobrir qual realmente seria o diagnóstico desse navio, desse problema desse navio. E após uma avaliação criteriosa, ele aceitou resolver o problema. Bom, o que acontece? Ele ofereceu o serviço dele por R$5.000. E o comandante, como sabia que o seu prejuízo por hora estava sendo muito maior do que isso, aceitou prontamente. Então, esse mecânico chegou até o motor do navio, encontrou uma válvula que ninguém havia observado, que ninguém havia mexido, pegou seu martelo e deu uma martelada, e assim o navio voltou a funcionar. O comandante pagou o valor que havia sido combinado, mas perguntou para o mecânico por que ele tinha cobrado R$5.000 por apenas uma martelada. E o mecânico falou prontamente: pela martelada eu cobrei R$1. Os R$499 foram por eu saber onde dar essa martelada e resolver o seu problema. Bom, gente, essa história nos mostra o quanto é importante a pessoa ser um especialista e, mais ainda, ser um especialista experiente. Essa é a mensagem que eu quero trazer a vocês. Não se preocupem com o valor da consulta, e sim com a qualidade e com a resolução do seu problema, porque a sua vida vale muito mais do que a carga desse navio. Obrigada.